Contracepção de emergência. O que é? A pílula do dia seguinte é um método anticoncepcional de emergência que pode ser usado depois de uma relação sexual não protegida ou quando houve falha no método contraceptivo em que são utilizadas altas dosagens de hormônios. Como funciona? As pessoas pensam que a pílula do dia seguinte funciona como um método contraceptivo, o que não corresponde à realidade. Ao contrário do que muita gente pensa, a pílula não mata os espermatozoides. O que ela faz é evitar que ocorra uma fecundação. Como tomar? A pílula do dia seguinte deve ser tomada até 72 horas após a relação sexual. Deste modo, para que seja eficaz, é necessário tomar os 2 comprimidos simultaneamente, o mais cedo possível depois de ter tido uma relação sexual não protegida, preferencialmente nas primeiras 12 horas, mas não depois de passadas 72 horas, ou seja, 3 dias. E quanto mais cedo forem ingeridas, melhor, para evitar que o espermatozoide fecunde o óvulo. As vantagens. Pode ser utilizada após a relação sexual. No caso de falha do método, não causa efeitos colaterais no feto. Evita a gravidez não planejada. As desvantagens. Os comprimidos possuem alta concentração de hormônios e só devem ser utilizados em casos de emergência. Os comprimidos podem causar efeitos colaterais leves como náuseas, vômitos, tonturas e dor de cabeça. A menstruação pode adiantar ou atrasar alguns dias. Alguns antibióticos podem reduzir a eficácia deste método. Não oferece proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Os métodos contraceptivos mais comuns são contracepção hormonal oral, injetável e implantes, o dispositivo intrauterino, o espermicida, o preservativo masculino e feminino, o diafragma, a abstinência periódica, método do calendário, de temperatura e do muco cervical, a contracepção de emergência, pílula do dia seguinte. Contraceptivo de emergência. Há situações onde se deve analisar caso a caso em que tenham ocorrido relações sexuais não protegidas. Geralmente, as pessoas recorrem a esse método em caso de rompimento do preservativo, a camisinha, durante a relação sexual. Quando a mulher esquece se tomou ou não tomou corretamente a pílula anticoncepcional e teve relação, e também em caso de estupro. O mais indicado a se fazer quando um desses casos ocorre é ir ao ginecologista ou a um posto de saúde mais próximo, onde hoje em dia a pílula é gratuita. É importante que a mulher fale com um médico antes de recorrer a esse tipo de contracepção, pois há casos em que este método não é aconselhado sem supervisão médica. Esse contraceptivo não é considerado sempre a melhor opção porque é um contraceptivo que apenas impede a gravidez indesejada. Essas pílulas não protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis e podem provocar efeitos secundários. Não é aconselhável se acomodar a esse tipo de método contraceptivo. Por isso, é necessário sempre que haja muita atenção na hora de ter relações sexuais, não devendo nunca se esquecer de usar a devida proteção. Há hoje em toda a unidade de saúde uma cartilha que ajuda a decidir sobre os métodos anticoncepcionais. O Ministério da Saúde quer proporcionar a mulheres e homens, adultos e adolescentes, o acesso a informações seguras que garantam o direito de decidir sobre ter ou não filhos, quantos filhos ter e em que momento da vida. Para auxiliar a decisão, produziu a cartilha Direitos Sexuais, Direitos Reprodutivos e Métodos Anticoncepcionais, uma publicação de 51 páginas, com ilustrações e textos acessíveis que trazem orientações simples e objetivas sobre esses direitos. A Constituição Federal assegura o direito ao planejamento familiar, que foi regulamentado pela Lei 9.263 de 1996. Assim, é dever do poder público garantir às pessoas informações, meios, métodos e técnicas para a regulação da sua fecundidade. O acesso ao conhecimento, portanto, é parte do direito ao planejamento familiar, e é ele que permite uma escolha livre e consciente.
As secretarias municipais de saúde já começaram a receber os primeiros exemplares da cartilha. Cerca de 1,5 milhão foram encaminhadas e serão distribuídas nas unidades básicas de saúde. Com um formato bastante didático, o texto traz orientações sobre direitos sexuais e reprodutivos, funcionamento do corpo do homem e da mulher, como acontece a gravidez e detalha os métodos anticoncepcionais disponíveis nos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. A matéria mostra como evitar uma gravidez não planejada e também ensina como evitar doenças sexualmente transmissíveis e a AIDS. A ideia foi construir uma linguagem simples e clara que possa ser compreendida pelo maior número de pessoas possíveis. Queremos que as pessoas saibam mais sobre o funcionamento do seu próprio corpo e sobre os métodos anticoncepcionais disponíveis, para que possam fazer as escolhas mais adequadas à sua condição de vida e de saúde, afirma a técnica da área de saúde da mulher do Ministério da Saúde, Isa Paula Arouche Abreu. Além do método natural, existem duas outras técnicas de contracepção: as reversíveis e as irreversíveis. As alternativas de contracepção reversíveis podem ser interrompidas a qualquer momento, desde que se pretende engravidar. Nessa alternativa são usada a pílula comum, a mini-pílula, utilizada pelas mulheres durante a amamentação, a pílula de emergência do dia seguinte, as injeções anticoncepcionais, as camisinhas masculinas e femininas e o dispositivo intrauterino, o DIU. Já os métodos irreversíveis são definitivos, eliminam as possibilidades de gravidez futura. Essa alternativa inclui as cirurgias como a vasectomia nos homens e a laqueadura ligadura de trompas nas mulheres. A cartilha encerra a série de materiais educativos, direitos sexuais e direitos reprodutivos do Ministério da Saúde. Ela tratou de vários temas relacionados à saúde sexual e à saúde reprodutiva, como a prevenção e o tratamento dos danos resultantes da violência sexual contra as mulheres, e a atenção humanizada às mulheres em situação de abortamento e à contracepção de emergência. Querendo saber mais sobre o assunto, consulte o seu professor ou visite a biblioteca de sua escola.